Olá, queridos alunos. Mais uma vez estou aqui para falar da nossa próxima matéria, que é Estados Unidos nos anos 20. No livro, essa matéria está na unidade 3, tema 1, a crise de 29. E como eu pontuei para vocês, a gente vai falar a partir, do que a gente já teve como aula de Primeira Guerra. Agora a gente vai tratar um pouquinho de cada país que participou dessa guerra. Então, nós já vimos a situação da Rússia e agora a gente vai ver a questão dos Estados Unidos, tá? Tudo que estava acontecendo ali na década de 20, a partir do final da Primeira Guerra. É importante ter em mente que a economia norte-americana já crescia, né, desde o final do século XIX e início do XX, mas a partir da primeira década do século XX surge o modelo fordista, né, de produção. Esse modelo fordista tinha algumas características que estão pontuadas aí no slide, como a produção em esteiras, as linhas de montagem e os grandes estoques. A produção em esteiras é a produção, né, com esse produto passando por esteiras de montagem, né? Essas linhas de montagem, elas são um processo de produção que divide a fabricação de uma mercadoria em etapas, né, diferentes. E essas etapas têm uma sequência pré-definida para a montagem desse produto. E aí na foto dos slides está mostrando bem a produção da Ford, que é da onde sai essa palavra fordista, né, é realmente da Ford, da montadora de carros, e tem a linha aí de produção do carro. E os grandes estoques, que está indicando aí na foto abaixo, que são os estoques que as empresas fazem, né, que estão prevendo a compra em massa, a compra de muita gente, né? Muita gente vai fazer essa compra na previsão da empresa e a partir de então, esses estoques estão ali armazenando produtos. A consequência dessa produção em massa é alcançar um número muito grande de pessoas e ter preços mais acessíveis, não acessíveis a ponto de atingir a toda a sociedade quando a gente está se tratando de carro, mas são preços que vão ser um pouco mais baratos para ficar disponível para mais gente. No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se consagram aí como um país que sai do lado vitorioso e o país que participou da guerra, mas que o seu território não está localizado, né, no lugar da guerra. Isso significa que os Estados Unidos, embora tenha participado, embora tenha perdido um número muito grande de soldados, eles estão localizados na América do Norte, obviamente, e então o território não sofreu tanto como os outros países que estavam ali na Europa. Então, lá nos Estados Unidos, existe uma ascensão, né, do país como potência mundial, né, os mercados se voltam ali para os Estados Unidos, já que os países europeus estão ainda muito debilitados com o fim da guerra, né, tanto tempo que passou aí em uma guerra, o que é sempre prejudicial para todos os países. E nos Estados Unidos também ele surge, né? Surge não, se consolida o auge do liberalismo econômico. Liberalismo econômico, onde o mercado regula a economia e não existe uma participação do Estado regulando qualquer coisa no plano econômico. Né? E qualquer problema, qualquer divergência aí entre patrões e empregados deveria, dentro do liberalismo econômico, ser resolvido entre patrão e empregado. Mais uma vez, a gente tem que pontuar que não existia leis trabalhistas, né, que o Estado não garantia alguma segurança para esse trabalhador. O mercado se autorregulava, certo? Sem precisar aí do Estado para acontecer, né, para se movimentar. Vamos aí lembrar como foram as negociações no final da Primeira Guerra? Vocês lembram que, em 19, os países, né, do lado vitorioso se reuniam na Conferência de Paris para decidir o que faria aí com os acordos finais da guerra. E aí o presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, ele, eu botei aqui aí no slide um trecho, né, da fala dele que diz que a Primeira Guerra tinha que ser uma guerra que acabasse com todas as guerras. Ele está aí defendendo a autodeterminação dos povos, ou seja, uma paz sem vencedores, né? Aí todos os países sairiam da guerra com o aprendizado que isso não teria que voltar a acontecer e também que cada país teria que se renovar, que teria que investir na sua economia sem necessariamente depender do outro. Fica claro aí que ele está criticando as medidas imperialistas, que também foi tópico nosso esse ano, né? Vários países europeus, eles
tinham como colônias países na Ásia e na África. Então, os Estados Unidos, eles não estavam sendo bonzinhos, eles estavam de olho, né, no mercado, né, das colônias afroasiáticas que pertenciam aos europeus e que podia ser mercado consumidor norte-americano. Então, o Wilson faz essa proposta, ele estabelece 14 pontos, como a gente já estudou na matéria de Primeira Guerra Mundial, e assusta os outros países, principalmente, né, Inglaterra e França, que se assustam aí com esses acordos finais e se reúnem novamente sem a presença do presidente norte-americano, estadunidense, né, sem o Woodrow Wilson. Então, na imagem, a gente vê aí os presidentes da Inglaterra, da Itália, que tinha mudado de lado, né, durante a guerra, da França, com o Wilson na Conferência de Paris. Quando foi feito o Tratado de Versalhes, o Wilson já não participou. E aí a Alemanha foi considerada, né, a grande vilã da Primeira Guerra, a grande culpada, e teve que pagar diversas indenizações e ceder territórios, enfim, foi um país muito prejudicado com o final da guerra. E ao contrário dos Estados Unidos, a Europa, como eu já disse até anteriormente, sai da Primeira Guerra economicamente abalada. Né? O desemprego cresce, a inflação é muito alta, então as moedas nacionais se desvalorizam, então causam um empobrecimento de toda a população. Interessados em recuperar essa economia, os países europeus adotam medidas assim que protegem, né, as suas indústrias e estimulam as indústrias próprias. Isso faz com que a população não compre muito de fora. Então, os Estados Unidos aí, com esse isolamento na questão de venda exterior, volta todo o direcionamento aí das campanhas de consumo, de propaganda, volta-se para a questão, né, para a área interna do país. Então, os produtores americanos, eles se preocupam muito com o mercado interno e cria-se uma filosofia de vida aí, né, que estimula o consumo, chamada American Way of Life. Vocês aí que sabem inglês sabem que significa o modo de vida americano. E vem dessa ideia de modo de vida americano como uma sociedade perfeita, feliz, em que as pessoas têm tempo de trabalho, mas têm horas também para se dedicar à família. Usando alguns produtos que estão surgindo aí nos anos 20, que a gente vai dar ênfase no próximo slide, essas pessoas vão ter menos trabalho e mais tempo para viver bem com a família, né? Para ter a casinha lá ideal com a cerquinha branca que todo mundo almeja, que a gente vê nos filmes até hoje. Então, essa proposta, né? Essa American Way of Life é uma filosofia de consumo que estimula aí compras, né? E estimula o que as pessoas têm que usar no dia a dia. É uma filosofia muito consumista voltada. Culturalmente falando, a gente está aí num período em que ficou conhecido como a era do rádio, onde o rádio era o principal meio de comunicação e que transmitia esportes, né? Esportes de massa, como está aí na foto também, o beisebol, incentivou novos estilos musicais como o jazz e sempre associando a propaganda e consumo, né? No intervalo entre jogos, no intervalo entre programas, tinha o quê? Propaganda de algum produto, produtos esses que podiam facilitar a vida da dona de casa, a vida do trabalhador, mas também, como é o caso do slide específico, é uma propaganda da Coca-Cola. 4 da tarde, hora de refrescar. Então, as propagandas de massa surgiram aí muito importante, assim, de uma maneira muito intensiva para toda a população. Culturalmente é importante pontuar também que os anos 20, em especial o ano de 1920, foi o ano em que as mulheres passaram a votar, né, tiveram o seu direito ao voto reconhecido nos Estados Unidos. Na Europa, o movimento sufragista já estava acontecendo e alguns países europeus já tiveram essa conquista feminina antes de 1920. Nos Estados Unidos, foi em 1920, como vocês podem ver no slide. Mas essa sociedade americana seguia machista, né, em suas propagandas e tentava sempre vincular a mulher restrita ali aos ambientes domésticos, restrita principalmente aos eletrodomésticos, né, que a gente tem também aí o surgimento, né, a aparição da geladeira, na foto que eu botei uma mulher na pausa aí do descanso de costurar, né, também para tomar uma Coca-Cola. A propaganda da Coca-Cola é muito comum nessa época e os quadros são muito famosos e por isso que a gente tem muito disponível aí para estudar e analisar.
Então é importante pontuar que depois da guerra as mulheres alcançaram alguns direitos sociais, mas ao mesmo tempo as suas conquistas não significaram uma mudança efetiva no papel dela na sociedade. Ainda existia muita resistência em relação ao papel da mulher na sociedade. Mas junto com o desenvolvimento vieram também as contradições desse crescimento, né? Surgiram os efeitos diretos da visão das grandes cidades como os espaços de oportunidade. As pessoas que estavam no campo também com problemas que a gente ainda vai pontuar, passaram a enxergar nos centros urbanos um lugar em que de oportunidade e de vida, né? De possibilidade de uma vida melhor. Então existe o êxodo rural, que é a saída dessas pessoas, né? O êxodo faz com que essas pessoas do campo vão para as cidades, é a saída da galera do campo, né, que se encaminha para as áreas urbanas, o crescimento desordenado, né, de uma cidade em que não comporta isso tudo, né, esse grande número de pessoas que estão vindo morar na cidade, mas que a cidade não está preparada para isso, e o consequente desemprego, mendicância e criminalidade. A foto do slide aí, ela é uma foto muito famosa que mostra a fila do sopão, a fila de distribuição de comida para os desempregados e pessoas de baixa renda, e na frente de um cartaz da American Way of Life, que diz que não existe outro modo a não ser o modo de vida americano. Então é um grande contraste aí entre a propaganda que existia de vida perfeita e a fila da fome, a fila das pessoas que estão em busca de comida, né? E esse é um grande problema dos centros urbanos. Mas veremos também problemas nas áreas rurais. A estagnação do mercado interno devido ao aumento da pobreza, desemprego, faz aumentar ainda mais os estoques das fábricas, que passam a não ser vendidos, porque afinal a população não tem dinheiro para comprar. E forma até um ciclo vicioso, já que as pessoas não compram, os estoques ficam lá e as pessoas que produzem esses estoques também são demitidas e param de consumir. Então, a partir de 1925, o crescimento econômico dos Estados Unidos passou a regredir. Simultaneamente, o governo e os bancos ofereciam muito crédito para tentar estimular essa produção e elevar o consumo, desculpa, o que ampliou a especulação da bolsa de valores, gente. Para atrair investidores de uma empresa, a empresa colocava ações à venda na bolsa de valores, que é um local, né, onde são negociadas. Uma ação é um documento que representa a propriedade de um patrimônio da empresa, ou seja, é um papel. Tá? Na situação ideal, se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobem, beneficiando os investidores, também conhecidos como acionistas. No caso, né, dos lucros da empresa diminuir, o preço das ações cai e prejudica os investidores. Assim, os acionistas procuram vender as suas ações para que os preços não caiam rápido demais. Tá? Operações desse tipo na Bolsa de Valores são consideradas normais e acontecem até hoje. Vocês podem já até ter ouvido, né, questão compra e venda de ações em algumas empresas. Porém, naquele período a economia superaquecia e a ausência de regulamentação governamental, né, essa ausência do controle do governo, né, como ocorre no liberalismo econômico, fazia com que os investimentos feitos nos setores produtivos passassem a ser transferidos em massa para aplicações da bolsa, ou seja, era muito investimento em papel e pouco em dinheiro efetivamente. Né? O que parecia ser um caminho para a riqueza nos Estados Unidos teve efeito contrário. Né? A maior parte das empresas ficou muito endividada, pois produzia muito e vendia pouco, enquanto o preço das ações não paravam de subir. No campo, a mecanização agrícola aumenta a produção de alimentos, ou seja, as máquinas chegam nos campos, né? Os donos das fazendas, eles investem na compra, eles pedem empréstimos para comprar essas máquinas que auxiliam e geram ainda uma maior produção, né? Gera também um consequente desemprego, porque as máquinas substituem a mão de obra humana, e o consumo que ela produz, que é muito maior, não acompanha aí a população das grandes, o consumo da população das grandes cidades. Então é importante perceber que o campo está também produzindo muito mais do que o que está sendo consumido. E isso também faz parte aí da crise que está se encaminhando. No campo, como até falei no slide anterior, a concessão de empréstimos é feita para os agricultores comprarem as suas máquinas. E nas cidades, a concessão dos empréstimos
e hipotecas, né, são dados pelos bancos para possibilitar o consumo da classe média. Então, os bancos estão aí emprestando dinheiro para estimular o consumo, mas as pessoas que estão ou se endividando, né, ou tendo, ou pegando esses empréstimos não conseguem comprar o necessário, não conseguem rodar aí essa economia do país. E aí, em outubro de 1929, né, o endividamento e a diminuição do consumo levam as empresas à falência. O desemprego e a incapacidade da população de pagar a essas dívidas levam os bancos, né, à falência. E o auge da crise se dá com a quebra da Bolsa de Nova York. Aí, em outubro, o governo dos Estados Unidos elevou acima de 10% a taxa de juros cobrada sobre as operações de crédito para investimento no mercado financeiro. A esperança, né, o que o governo imaginava, era que o capital voltasse a fluir para o setor produtivo. Essa medida, porém, contribuiu para difundir a desconfiança no lucro fácil, né, da especulação financeira. Em 24 de outubro, gente, ocorreu o primeiro grande susto, né, quando 12 milhões de ações foram colocadas à venda sem compradores para as ações. Então, como ninguém comprou, a ação ocorreu uma queda acelerada do preço delas e falência de milhares de investidores. A notícia se espalhou, agravando ainda mais a situação. E, no dia 29, ocorreu a quebra da bolsa, né, o craque da bolsa de Nova York. Muitos especuladores recorriam a empréstimos bancários para comprar ações. Com esse craque da bolsa, né, com essa quebra, eles não tinham como pagar os empréstimos contraídos. Aí, assim, foi uma série de falências, como a gente iniciou aí o slide falando, de empresas e bancos, né? Milhares de correntistas não tiveram os depósitos garantidos pelos bancos, o que provocou quebra, assim, em todo o sistema econômico. Mas, como, lembrando aí que os Estados Unidos viviam, né, no liberalismo econômico, o Estado nada fez, né? Imaginava assim, se o mercado se autorregula, ele vai ter que se autorregular. E aí, num primeiro momento, o mercado não conseguiu se reestabelecer, né? E a economia capitalista entrou numa crise que se prolongou por vários anos. E a gente vai ver aí como o país saiu dessa. Esse momento da história ficou conhecido como a Grande Depressão, né? Nos Estados Unidos, os trabalhadores foram os mais afetados por essa crise, e em 4 anos a população de desempregados saltou de 400 mil para 16 milhões de pessoas desempregadas, sem poder contar com um sistema de previdência social, né, de auxílio do governo ou qualquer coisa. Essa população, ela foi, né, submetida, né, foi jogada à miséria, né? Então, esses anos após a crise de 29 foram anos de ausência de perspectiva, né, em que grande parte da população teve que se apoiar na caridade. É importante lembrar que os efeitos dessa crise se estenderam não só pelos Estados Unidos, mas como pela maior parte do mundo capitalista na década de 30. Os países da Europa Ocidental foram os que mais sentiram os impactos, porque os Estados Unidos cortaram empréstimos, né, que faziam a esses países ainda fragilizados pela guerra, e o único país aí do mundo que não sofreu, né, por não ser capitalista, e a gente já trabalhou isso na última aula, foi a União Soviética, que, como lá não havia, né, bolsa de valores, capital especulativo, ela não foi atingida pela crise de 29. Era um outro sistema de governo lá, né? Então, durante a crise capitalista, houve um isolamento aí da União Soviética, que já existia por não fazer parte dos países capitalistas, né? E a União Soviética não sofreu com esta crise. Em 1933, o democrata Franklin Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos. Ele foi eleito com a promessa de recuperar a economia, né, abalada aí desde 1929, e no comando de um país com cerca de 16 milhões de desempregados, né, um número muito grande. Então, as bases aí do seu programa de governo ficou conhecida como New Deal, que significa em português novo acordo. A base do programa era o abandono do liberalismo e a adoção de medidas políticas de intervenção direta do Estado na economia. Tá? Essa medida foi vista como a única solução para combater a especulação e os efeitos desastrosos da política de livre mercado que existia aí nos Estados Unidos. A política era de bem-estar social e teve grandes avanços com a aprovação do direito de greve, da liberdade sindical e de uma ampla legislação relacionada à seguridade social. Então, é importante a gente pensar aí que esse programa, ele seguia em grande parte
propostas aí de um britânico, né, chamado John Keynes, tá? Que defendia o papel regulador do Estado na economia para evitar ou reduzir os efeitos de uma crise econômica. Então, algumas medidas eram feitas em vários campos que estavam com problema, como agricultura, indústria e emprego. Então, como está escrito aí no slide, esse plano de governo defendia um formato de governo que assumisse o compromisso com políticas sociais, como leis trabalhistas, previdência social, incentivo à agricultura, saúde e educação pública para a população. A recuperação ela foi financiada com dinheiro público, né, obtido com aumento de imposto. A taxação dos cidadãos mais ricos foi um mecanismo utilizado, ou seja, os mais ricos eram taxados e o dinheiro vinha daí, né? Então, a taxação foi um mecanismo escolhido pelo governo para garantir a distribuição de renda e financiar a recuperação econômica. Foi muito grande também o investimento em obras públicas, e esse slide aí mostra grandes construções do período que geravam empregos, né, na área de construção civil, e grandes pontes, estradas, ferrovias foram construídas aí nesse momento para estimular a economia. E como reação à Grande Depressão, vários países, para enfrentar essa crise econômica, eles abandonaram o liberalismo econômico e adotaram a intervenção do Estado na economia. Em cada país aí, que também a gente vai ver nas matérias seguintes, vai ser adotado algum regime político aí de governo que vai comprometer, né, toda a história desse determinado local. As nossas próximas aulas serão sobre esses países, sobre como cada governo se comportou. A gente vai falar de alguns, e os slides aí que se seguem, gente, o 17, o 18, os dois próximos slides são slides de exercícios para a gente ver aí o que a gente adquiriu de conhecimento nesse momento, tá? Eu aguardo vocês com dúvidas e para a resolução desses exercícios na próxima aula, e aí vocês vão vir com todas as dúvidas, com tudo que vocês querem saber, e até com explicações para a professora, que vocês sabem que eu gosto muito disso, né, de grande debate aí em sala virtual. E então vai ser importante para a gente compreender e finalizar essa matéria, certo? Muito obrigada pela atenção até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar e mandar mensagens com dúvida, tá? E eu tiro todas essas dúvidas na nossa aula quarta-feira. Beijo grande para vocês e até lá!